E no vídeo de hoje vamos dar continuidade às aulas sobre histologia animal. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, e dando continuidade às nossas aulas, hoje nós estaremos falando sobre o tecido epitelial de revestimento. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí aquele like e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade a essas aulas aqui e tenho certeza que você não vai querer perder. Não é verdade? Então, bora para a aula. É o seguinte, hoje então nós vamos falar sobre esse tecido epitelial. O próprio nome já está te dizendo. O tecido epitelial de revestimento, ele vai revestir e proteger tanto a parte externa quanto interna aí dos seus órgãos, do seu corpo, tá certo? E eu posso citar para vocês, por exemplo, o interior da cavidade bucal, o estômago, né, que é recoberto por esse tecido. Nós temos também as cavidades nasais. Então, eles vão revestir e também vão proteger o nosso corpo. Tranquilo até aqui? E é o seguinte, de acordo com o número de camadas deste tecido, nós vamos classificá-lo. Nós podemos classificá-lo em simples ou estratificado. Então, nós vamos falar da seguinte forma. Eu tenho tecido epitelial de revestimento simples, ou também conhecido como uniestratificado, e eu tenho também o tecido epitelial de revestimento estratificado. Professor, precisa de falar isso toda vez? Sim, tá certo? Então, quando você for se referir a esse tecido, você tem que vir com tudo isso. Tecido epitelial de revestimento. Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, deixa aí nos comentários, belezinha? Olha só, gente, o tecido epitelial de revestimento simples, né? Ele vai possuir apenas uma única camada por cima da lâmina basal, que nós falamos sobre ela na aula passada, lembra? Caso você não tenha assistido e você esteja assistindo no YouTube, eu vou deixar aqui um card. Caso você esteja assistindo da Cos TV, eu vou deixar aí na descrição o link, belezinha? Olha só, nós temos aqui então um exemplo de tecido epitelial de revestimento simples. Nós temos aqui, ó, a lâmina própria, temos a lâmina basal e temos apenas uma camada de célula por cima da lâmina basal. Tranquilo até aqui? E nós temos o tecido epitelial de revestimento estratificado. Neste caso, ele vai ter estratos, ou seja, camadas por cima da lâmina basal, porque a lâmina basal, além de ser permeável, como nós falamos, né, na aula passada, só que eu não vou contar mais nada sobre ela aqui não. Se você quiser saber mais sobre essas lâminas, você vai assistir lá na primeira aula, combinado? É o seguinte, então nós temos aqui duas camadas de célula, estão vendo? Então, estratificado, vários estratos, tranquilo? E olha só, nós temos um tecido à parte que a característica dele é bem interessante. É um tecido que nós podemos classificá-lo como sendo simples. Só que a morfologia das células dele são diferentes. Então perceba, eu tenho uma única camada de células, mas de células com diferentes formatos. Então nós vamos chamar esse tecido de tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado. Por que pseudoestratificado? Porque ele parece um tecido estratificado. Estão vendo? Só que, na verdade, nós temos apenas uma camada de célula. Tranquilinho? E olha só, gente, o tecido epitelial de revestimento, então, vai ser formado por uma única camada de células de tamanho diferente. Aqui eu já estou repetindo para você gravar aí, beleza?
E, olha só, os epitélios estratificados geralmente estão relacionados à proteção do nosso corpo. Agora, os epitélios simples, por ser ali uma espessura bem fininha, né? Eles geralmente estão relacionados à absorção e à troca de substâncias. Viu? Bem, de acordo com a morfologia das células que compõem esse tecido epitelial de revestimento, nós podemos classificá-los de algumas formas. Ele pode ser pavimentoso, cúbico, prismático e de transição, onde nós temos vários tipos de célula ali unidas. Presta atenção nessa imagem. Ali nós temos o tecido epitelial de revestimento pavimentoso. No de baixo nós temos o cúbico. No outro, mais de baixo ainda, nós temos o prismático. E aqui nesse cantinho nós temos o de transição. Percebam que tem células aí ó, com várias morfologias, né? Então, esse daí seria o de transição. Cada um desses tecidos você vai encontrar em um determinado órgão. Mas fica comigo até o final que eu tenho um presentinho para vocês, beleza? Vai estar bem tranquilo, bem explicado ali onde você vai encontrar cada um desses tecidos, beleza? E é o seguinte, nós temos que levar em consideração alguns critérios para que nós consigamos classificar o tecido epitelial de revestimento. Então, nós temos que levar em consideração aí, ó, o número de células que vai compor as camadas, né? E a morfologia das células. Nós vamos levar em consideração, gente, a camada mais superior. Então, presta atenção. Quando eu vou falar de um determinado tecido que ele for estratificado, para eu dizer que ele é pavimentoso, que ele é cúbico, que ele é prismático, eu vou observar a camada mais superior. Entendido? Olha só, vai ficar bem mais fácil agora. Pavimentoso simples. Percebam que no simples nós já falamos, é apenas uma camada de célula. Pavimentoso, porque nós temos células achatadas. Beleza? Aqui nós temos o cúbico simples, uma camada de células com células que têm a forma de um dado, né? Gente, isso daí não é bem perfeitinho não, né? Vocês estão percebendo. Mas olha aí, ó. Então, seria a forma de um dado, beleza? Nós temos aqui o cilíndrico pseudoestratificado. Lembra que eu expliquei para vocês? É um tecido que tem apenas uma única camada, mas uma camada de células com morfologia diferente. Beleza? Então, observem aí, ó. E depois fica tranquilo, vocês estão vendo aí uma célula diferente, com alguma coisa, né? Calma que isso aí nós vamos falar no tecido epitelial glandular, beleza? Ou secretor, né? Eu coloquei o nome como secretor aqui no slide. E nós temos também o tecido epitelial de revestimento prismático simples, olha aí, ó, só células que lembram uma coluna. Quando falar do prismático ou colunar, é essa aqui, ó, ela é comprida. Ela lembra a forma de uma coluna. Tranquilo? E nós temos o pavimentoso estratificado. Por que pavimentoso, professor? Porque nós pegamos como referência essa camada aqui, ó, a mais superficial. Tranquilo? Pavimentoso estratificado. Estratificado, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Beleza? Bem, e aqui está o presente para vocês. Aqui nessa tabela você vai ter a classificação do tecido epitelial de revestimento, se ele é simples, se ele é estratificado, e também aí os possíveis, né, tipos de célula que você vai encontrar em cada um deles. E eu vou me retirar para você poder fazer aí o seu print, beleza? Tranquilo? Aí, ó, então aqui, ó, você tem, ó, por exemplo, aqui em cima, tá te contando que o tecido epitelial de revestimento pavimentoso simples se encontra nos alvéolos pulmonares, beleza? Lá embaixo, agora aqui, ó,
O tecido epitelial de revestimento pavimentoso estratificado encontra-se na mucosa vaginal. Belezinha até aí? Tranquilo? Então, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like para ajudar o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma e se inscreve caso você ainda não seja inscrito e ativa o sininho de notificações para você estar recebendo aí todos os avisos das nossas aulas semanais, belezinha? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!